Farei, portanto, a leitura do Segundos Analíticos, do Aristóteles. Não é uma live, né? Mas é uma live. Vem chegando. É o Analíticos Segundos, que, segundo Física 2, é onde consta a definição primeira de entalpia. Livro 2, capítulo 1. Poxa vida, hein? Né? Livro 2. O que é suscetível de investigação é igual em número a tudo quanto conhecemos. Investigamos 4 coisas: o que, por quê, se é, o que é. O que, por quê, se é, o que é. Pois quando investigamos se isto ou aquilo, considerando como uma multiplicidade, por exemplo, se o Sol se eclipsa ou não, investigamos o que. Eis um sinal disso. Tendo descoberto que se eclipsa, detemo-nos, e se desde o início sabemos que se eclipsa, não investigamos se eclipsa. Por outro lado, quando conhecemos o que, investigamos o porquê. Por exemplo, quando se eclipsa ou que a Terra se move. No Física 2, nos comentários 200A. É os comentários do capítulo 9. Hipótese. São duas. Casa é um abrigo. Casa é um abrigo. E aí a outra tá assim, hipótese em negrito, 2 pontos. Definição de um ente natural. Ou o elemento preponderante dessa definição. Ele fala brevemente que, evidentemente, a matéria compõe aquilo. Se a finalidade do serrote é serrar madeira, ele deve ser feito de ferro e ser assim assado. Claro que para isso a madeira precisa existir antes, mas não é em função da madeira que ele existe. Voltando aqui ao Aristóteles, segundo os analíticos. Casa é um abrigo, é um ente natural. Quer dizer, definição faz toda a diferença, é só correr. Definição, a casa é um abrigo, tá na metafísica. E o outro, hipótese, definição de um ente natural. Ou o elemento preponderante dessa definição. No caso da quididade ser conhecida através das imperfeições da perfeição de Deus. Voltando aos segundos analíticos. Por outro lado, quando conhecemos o que, investigamos o porquê. Por exemplo, sabendo que se eclipsa ou que a Terra se move, investigamos o porquê se eclipsa ou o porquê se move.
Estas coisas as investigamos assim, mas investigamos outras de um modo diverso. Por exemplo, se é ou não é, se é ou não é o caso, se é ou não é o caso, se é ou não é o caso, Centauro ou Deus. E quero dizer, se é ou não é, simplesmente sem mais, mas não se é branco ou não. Sabendo o que é o caso, investigamos o que é. Por exemplo, o que é um Deus ou o que é homem. São estas e tantas as coisas que investigamos e que conhecemos na medida em que as descobrimos. Quando investigamos o que ou se é simplesmente sem mais, estamos investigando se porventura há ou não há intermediador da própria coisa. São Tomás de Aquino vai falar acuidade, né? Mas aí o quid é latino e se é ou não é, né? O ton lá é grego. Se há ou não há intermediador da própria coisa, mas, por outro lado, quando investigamos o porquê ou o que é, após ter conhecido que ou se é, ou em parte, ou simplesmente sem mais, estamos investigando o que é o intermediador. E pelo que é, em parte ou simplesmente sem mais, entendo, em parte. Dois pontos. Porventura, a lua sofre eclipse ou está no crescente? Pois em casos desse tipo, investigamos se certa coisa é algo ou não é algo. Por outro lado, simplesmente sem mais, se é o caso ou não, lua ou noite. Assim se decorre que, em todas as investigações, investiga-se ou se há intermediador ou o que é o intermediador, pois o intermediador é a causa e é ela que se investiga em todos esses casos. Será que sofre eclipse? Será que há alguma coisa, alguma causa ou não? Depois disso, tendo reconhecido que há alguma, investigamos então o que ela é, pois a causa do ser não isto aqui ou aquilo ali, mas ter simplesmente sem mais a essência. Ou a causa do ser não simplesmente sem mais, mas ser algum dos que se atribuem por si mesmos ou segundo concomitância, eis o que é o intermediador. Tem os observáveis e adaptado para a árvore invertida do Wolfgang Schmidt, né? Um Leibniz ocidentalizado, né? Se que eu posso assim falar, né? Que esse faroeste é o tipo da coisa que não entra. Os observáveis e não os perceptíveis. A causa simplesmente por si mesmo, segundo o concomitante, quer dizer simplesmente ser mais. A essência da coisa. Então, depois de tendo isso conhecido, investigando o que ela é, pois a causa é quanto se pode expressar de uma qualidade dentro de um perceptível ou o quanto ela é relevante é o objeto de estudo da gramática, sem dúvida. Pois a causa do ser não isto ou aquilo que a gente reconhece de pronto, mas muitas vezes a gente não, né, não tem definição. Mas ao ouvir a palavra, né, o nome que evoca imensa a qualidade, porque a linguagem transmite a uma só vez pensamentos, emoções e volições. Reconhecemos naturalmente que aquela palavra tem
como componente principal o que, o um isto ou aquilo a que se aponta, pois a causa do ser, a causa não isto ou aquilo, mas ser simplesmente sem mais a essência, ou a causa do ser, não simplesmente sem mais, mas de algum dos que se atribuem por si mesmos, ou segundo concomitância, eis o que é o intermediador. Quero dizer, com simplesmente sem mais, aquilo que está subjacente, por exemplo, lua ou terra ou sol ou triângulo, com algo, quero dizer, eclipse, igualdade e desigualdade, se está no meio ou não. Pois, em todos esses casos é manifesto que é o mesmo o que é e por que é. O que é eclipse? Privação de luz da lua devido à interposição da Terra. Por que é o eclipse? Ou por que a lua sofre eclipse? Por faltar a luz ao se interpor à Terra. O que é consonância? Proporção de números no agudo e grave. Por que o agudo é consonante com o grave? Por terem o agudo e o grave proporção de números. Será que é o caso terem consonância o agudo e o grave? Será que a proporção está nos seus números? Tendo apreendido que é o caso, o que é a proporção? Que a investigação é do intermediador é o que mostra tudo aquilo cujo intermediador é sensível. Pois investigamos por não tê-lo percebido, por exemplo, se é o caso o eclipse ou não. Mas se estivéssemos sobre a Lua, não investigaríamos nem se sucede, nem por que sucede, mas seria evidente, ao mesmo tempo, pois nos sucederia conhecer o universal a partir do ter percebido. Pois a sensação é de que agora se interpõe a Terra, também seria evidente que agora se eclipsa a Lua, e a partir disso surgiria o universal. Assim como estamos dizendo, conhecer o que é o mesmo que conhecer por que é. E isso ou simplesmente sem mais, e não algum dos atributos, ou algum dos atributos, por exemplo, que são dois ângulos retos, que é maior ou menor. No Física, no livro do Física do Aristóteles, ele expõe que um triângulo não é um triângulo se não tiver dois ângulos retos. E aí você fica puto, né? Porque se tiver dois ângulos de 90 graus, não pode ser um triângulo. Mas aí você repara que os ângulos são feitos de linhas retas, do retilíneo. Ele sinaliza isso de um jeito que só a retórica explica. Bom, alguns silogismos são privativos, ao passo que outros não são universais. Por exemplo, todos os na segunda figura são privativos e todos os na terceira são universais. Além disso, tampouco há definição de todas as conclusões afirmativas na primeira figura, por exemplo, de que todo triângulo tem ângulos iguais a dois retos. E a razão disso é que conhecer o demonstrável é possuir demonstração, de tal modo que, visto que a demonstração de tais itens, é evidente que não poderia haver dos mesmos também definição, pois, neste caso, alguém poderia conhecê-lo também conforme a definição, sem possuir a demonstração, pois nada impede que alguém as possua não ao mesmo tempo. Há uma credencial suficiente também a partir da indução,
pois jamais veremos a reconhecer através de definição algum dos que se atribuem por si mesmos, ou algum dos concomitantes. Além do mais, se a definição é conhecimento da essência de algo, é manifesto que tais itens, ao menos, não são essenciais. Além do mais, se a definição é conhecimento da essência de algo, é manifesto que tais itens, ao menos, não são essenciais. Assim, é evidente que não há definição de tudo aquilo, né? A questão 88 é se a gente conhece a essência da substância. E aí vem a questão da quantidade, né? Se a gente consegue inteligir substâncias imateriais através das substâncias materiais, como os anjos, por exemplo. Ele não fala espirituais, ele fala materiais e imateriais. O amor, a amizade. Assim, é evidente que não há definição de tudo aquilo de que há, de fato, demonstração. Mas então, será que há demonstração de tudo aquilo de que há definição ou não? Ora, um dos argumentos a respeito disso é o mesmo, pois daquilo que é um, enquanto é um, há um único conhecimento. Por conseguinte, visto que conhecer o demonstrável é possuir a demonstração, decorreria algo impossível, pois quem possuísse a definição conheceria se SC. O demonstrável sem demonstração decorreria algo impossível, pois quem possuísse a definição conheceria sem demonstração. Visto que conhecer o demonstrável é possuir demonstração, decorreria algo impossível, que quem possuísse a definição conheceria sem demonstração. A inexperiência produz acaso, a experiência, arte. Além do mais, são definições os princípios das demonstrações. E foi provado antes que, a respeito deles, não pode haver demonstrações. Ou seriam demonstráveis os princípios dos princípios, e isso iria ao infinito, ou então os itens primeiros hão de ser definições demonstráveis. Mas então, será que mesmo não havendo de todo item definição e demonstração do mesmo, haveria ao menos de algum, ou seria impossível? Meu Deus, que novela mexicana. Adoro. Pois não há demonstração daquilo de que há definição, pois a definição é do o que é e da essência, ao passo que as demonstrações, todas elas, manifestamente assumem o que é e o estabelecem como fundamento. Por exemplo, as matemáticas assumem o que é unidade e o que é o ímpar, e as demais semelhantemente. Além do mais, toda demonstração prova algo a respeito de algo, isto é, que é o caso ou que não é o caso. Na definição, porém, um item não está sendo predicado do outro. Por exemplo, nenhum animal está sendo predicado do bípede, nem este está sendo predicado do animal, nem com efeito a figura está sendo predicada do plana. Pois não temos plana é figura, nem a figura é plana.
Além do mais, são coisas distintas de mostrar o que é. É. Além do mais, é muita coisa já pra pensar. A definição mostra. Além do mais, são coisas distintas de mostrar o que é e mostrar que é o caso. A definição mostra o que é, ao passo que a demonstração mostra que isto é o caso a respeito daquilo, ou que não é o caso. E de um fato diverso, a demonstração é diversa. De um fato diverso, a demonstração é diversa, a não ser que seja como uma parte da demonstração inteira. Quero dizer o seguinte: está demonstrado que o isósceles tem dois ângulos retos, se está demonstrado que todo triângulo os tem, pois um é parte, o outro é todo. No entanto, estes itens, o que é o caso e o que é, não se comportam entre si deste modo, pois um não é parte do outro. Assim é manifesto que não há demonstração de tudo aquilo de que há definição, e que não há definição de tudo aquilo de que há demonstração, do mesmo modo que, em geral, tampouco é possível haver ambas de um mesmo item. Vou ler mais essa nota. Assim é manifesto que não há demonstração de tudo aquilo. Não há demonstração de tudo aquilo de que há definição e que não há definição de tudo aquilo de que há demonstração, de modo que, em geral, tampouco é possível haver ambas de um mesmo item. Por conseguinte, é evidente que definição e demonstração não são o mesmo e que tampouco uma está na outra, pois neste caso também os assuntos subjacentes assim se comportariam.